mas vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ele vos ensinou, assim nele permanecei. Amém? Amém. Essa passagem bíblica é uma das poucas que fala de forma bem clara acerca da unção do Espírito Santo sobre nossas vidas. E essa passagem também é uma passagem que ela é muito distorcida por muitas pessoas que não têm boas intenções em relação às coisas de Deus, ou pelo menos, sendo mais ameno, pelo menos pessoas que estão equivocadas, elas entendem essa passagem de forma também equivocada. Porque muitas pessoas, quando lêem essa passagem bíblica aqui de João, que fala sobre a unção e diz que nós temos a unção do Santo, que é de Deus, amém? Amém. E nós sabemos tudo. Só que no versículo 27 vai muito mais além, diz que a unção que nós recebemos dele fica em nós, e nós não temos necessidade de que ninguém nos ensine. Isso aqui está dizendo claramente para muitas pessoas que são equivocadas que a unção, quando nós temos a unção de Deus, não precisamos de qualquer pessoa que nos instrua, que nos mentoreie, ou que faça qualquer coisa, porque aqui está bem claro, quem está dizendo que a unção nos ensina todas as coisas. Então, para que nós temos líderes? Por que nós temos necessidade, então, de nos reunirmos em um tempo onde vamos receber alimento, vamos receber instrução, já que aqui está dizendo que a unção do Santo, que é Deus, está em nós, e nós sabemos de tudo. E aqui diz que nós não necessitamos que alguém nos ensine. Tem muita gente que usa esses versículos para justificar sua ausência na igreja, no corpo de Cristo. E isso, na minha opinião, é uma das maiores tristezas hoje que ocorre na vida das pessoas que estão equivocadas com esse tipo de entendimento. Esse movimento ele é tão sério e tão abrangente que recebeu o nome de desigrejados. São pessoas que elas adoram e servem a Deus dentro das suas casas, porque elas estão decepcionadas com a igreja, elas estão decepcionadas com pessoas. Então elas creem por conta própria, não porque a Bíblia diz. Elas creem por conta própria de que elas podem servir a Deus dentro das suas casas, que elas podem fazer as suas orações, ler a sua Bíblia, e isso deve ser essa deve ser a prática constante de um cristão verdadeiro. Alguém que é comprometido com Deus e com o seu reino, ele deve orar na sua casa, ele deve ler a Bíblia, ele deve manifestar os propósitos do reino dentro da sua casa. Só que essas pessoas que têm esse tipo de entendimento, elas justificam de que a igreja realmente tem problema, de que as pessoas que fazem parte da igreja, da liderança, a membresia, todas são hipócritas e são falsas. E elas justificam isso ficando na sua casa e dizendo que não precisam estar dentro de uma igreja para servir a Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque se nós não precisássemos estar dentro de uma comunidade sendo edificados, por que Jesus Cristo disse que a igreja era um corpo? Já que um corpo ele é dependente de cada membro de si. Então isso aí já está errado. Porque se eu não precisasse adorar a Deus dentro de um corpo organizado, que é uma igreja, então Jesus Cristo se equivocou quando ele falou que a igreja, o apóstolo Paulo se equivocou quando ele disse que Jesus Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo. Então isso está errado, então a gente tem que rasgar a Bíblia. E nós sabemos que um corpo, cada membro depende um do outro. No nosso corpo não existe membro independente. Então isso já derruba qualquer conceito de que eu possa adorar a Deus na minha casa. Que a igreja tem falhas? Claro que tem. Se a igreja fosse perfeita, ela já tinha sido arrebatada. Se a igreja fosse perfeita, eu não estava mais aqui. Jesus já tinha vindo buscar a igreja. Então não veio porque a igreja não está em perfeição, está em processo. Amém. Pessoas falham da igreja, pessoas da liderança estão
são falhas na igreja? Sim, existem muitos. Mas é por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, para que nós façamos a diferença. Porque é muito fácil eu entrar numa igreja e detectar problemas e somente criticar ou me ausentar. Isso é muito fácil. Isso tira toda a minha responsabilidade. Mas a Bíblia diz que nós somos sal, e nós sabemos que sal ele não apenas dá sabor, o sal transforma. O sal transforma. A Bíblia diz que nós somos luz. A luz ela faz as trevas saírem. Então significa que se na minha igreja tem problemas, ou em qualquer igreja existem problemas, significa que eu preciso ser a solução, como filho de Deus e como alguém que sou comprometido com o reino. Amém? Amém. Então esses versículos aqui, eles não estão necessariamente dizendo aquilo que as pessoas querem que eles digam, porque as pessoas dizem que esse versículo está dizendo que ninguém precisa ser ensinado por ninguém. Isto é uma mentira. Isto é um equívoco. Porque esse versículo aqui, se nós lermos o contexto, e aí vem a questão do contexto, porque as pessoas englobam os versículos e esquecem que a Bíblia faz parte do contexto que vai de Gênesis e Apocalipse. Se nós lermos do capítulo, do versículo, se eu não me engano, do versículo 14 em diante, desse mesmo capítulo, nós vamos ver que isso aqui, João, ele está fazendo uma denúncia. Ele fala sobre as coisas do mundo, ele fala sobre o espírito do anticristo, ele fala que as pessoas que estão no mundo, que fazem parte também da igreja, que elas têm, infelizmente, a possibilidade de serem influenciadas por esse mesmo espírito. 1 João capítulo 4, versículo 3, se eu não estou enganado, fala do espírito do anticristo. Ou seja, aí às vezes nós como igreja esperamos que o anticristo se manifeste como um homem que vai se levantar e vai exercer influência e autoridade. E na verdade o anticristo é uma estrutura espiritual. E se você ler o versículo 3 aqui mesmo, 1 João no capítulo 4, você vai ver que ele diz que o espírito do anticristo, ele já está atuando. Ele já atua desde a época do apóstolo João, então muito mais nos dias de hoje. Ora, se nós olharmos no contexto de que João faz uma denúncia acerca das coisas do mundo e que nós não temos que nos envolver, é lógico, é muito claro que esses versículos aqui, eles não estão falando da igreja de forma abrangente, de forma coletiva. Ele está falando da igreja pessoal. E é isso que muitas pessoas não entendem. Quando ele diz aqui, vós tendes a unção do santo e sabeis de tudo. É lógico, se nós aceitamos a Jesus Cristo, se nós recebemos a Ele em nossas vidas, nós vamos receber a unção, amém? Porque a unção é o selo de Deus em nós. A unção é justamente aquilo que vai permitir que nós sermos arrebatados naquele grande dia, porque é o selo do Espírito Santo. E ele diz aqui que nós sabemos de tudo. Por quê? Porque nós estamos inteirados e sempre ensinados pela Bíblia na verdade. Se nós vemos o contexto, ele está dizendo: eu não escrevi para vocês porque vocês não sabem a verdade. Quantos aqui de vocês não têm entendimento e conhecimento do que é certo e do que é errado? Se estão praticando ou não é outra coisa. Mas aqui todos vocês que já ouviram pelo menos uma vez a palavra de Deus, vocês têm ciência plena do que é certo e do que é errado. É por isso que ele está dizendo que vocês sabem de tudo. A unção está em vocês. Por quê? Porque a unção já foi dada a partir do momento em que nós tomamos uma decisão de entregar nossa vida a Jesus Cristo. A unção foi liberada sobre nós. A unção foi derramada sobre nossas vidas. E a Bíblia diz que a unção, irmãos, permanece. Essa é a parte maravilhosa da graça de Deus, porque o apóstolo João disse que a unção que nós recebemos dele, ela permanece, ela fica. Ele diz que ela continua em cada um de nós. E ele diz também que nós não temos necessidade por essa unção estar em nós, que ninguém nos ensine. É lógico, irmãos. É lógico que não tem como ninguém ensinar
ensinar nada a mim acerca de mim mesmo. Essa colocação do apóstolo João, ele não está falando da igreja como um coletivo, ele está falando da unidade de forma pessoal. Vocês estão me entendendo? Amém. Vocês estão me seguindo? Amém. Por isso que eu disse que vocês têm que prestar atenção no que eu estou ensinando para vocês. É lógico, meu irmão, por mais que eu ore pela vida de vocês, por mais que eu aconselhe qualquer um de vocês, que vocês tenham um coração extremamente aberto para ser instruído e mentoreado, não tem como, irmãos, não tem como eu penetrar e esquadrinhar o mais íntimo de vocês, porque somente Deus e vocês podem fazer isso. Amém. E é isso, irmãos, que esse versículo aqui está dizendo: a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, então é mentira, não é essa parte aqui não. No início 27, a unção que vós recebeste dele fica em vós, ela permanece, irmãos, ela continua aqui em nós, e não tem necessidade que alguém vos ensine. Por quê? Porque somente eu posso conhecer as minhas debilidades, as minhas fraquezas e as minhas falhas. Eu tenho pleno conhecimento de quem eu sou. Eu sei o que acontece na minha mente naqueles momentos em que eu estou deitado no meu travesseiro. Eu sei o que passa pela minha mente, o que a minha mentalidade projeta. Eu sei o que os meus olhos contemplam quando eu estou só. E isso acontece com cada um de vocês. É por isso que aqui está dizendo que não precisa ninguém ensinar, porque essa colocação, esse contexto bíblico, ele está falando de forma pessoal. Somos nós que entendemos e sabemos quem realmente nós somos. Muitas vezes a nossa expressão, ela não descreve quem nós somos aqui dentro. Aqui na igreja mesmo, por exemplo, é fácil a gente dar glória a Deus, a gente dar aleluia, a gente pular, gritar, dançar, a gente dar parte do Senhor, a gente ser amável. Aqui na igreja é fácil fazer isso, pelo menos para alguns. Para alguns é fácil. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer até dentro da igreja. Mas aqui é muito fácil. A questão é justamente quando nós estamos solitários. A questão é justamente quando nós estamos naquela guerra pessoal, íntima, entre nós e as propostas que nos são feitas. Entre nós e as coisas que nós não conseguimos ainda nos libertar, nos desapropriar dessas coisas. Porque a verdade é que muitos de nós estamos apropriados de pecados. E é justamente no momento que nós estamos sós, é que nós manifestamos realmente quem nós somos. E é isso que esse versículo aqui está dizendo, que há uma unção que recebemos de Deus, e que a unção que nós recebemos dele fica em nós, e nós não temos necessidade que ninguém nos ensine. Como eu disse, nós temos que entender o contexto de todo o capítulo, para que nós compreendamos que isso aqui está se tratando de unção de forma pessoal, não unção de forma coletiva, que justifique alguém ficar na sua casa porque não quer servir a Deus porque a igreja é falha. Aliás, se alguém souber onde tem uma igreja perfeita, me diz que eu quero congregar lá, porque essa igreja está para subir, porque eu quero congregar lá, porque toda igreja tem problema. A igreja é formada por pessoas sujeitas a erros, a falhas, por pessoas sujeitas a pecado. E pelo que eu sei, a tolerância faz parte do princípio do amor. Suportar uns aos outros. Amém. Lidar com a fraqueza dos outros. Amém. Aliás, a Bíblia vai mais fundo. A Bíblia diz que nós temos que carregar aqueles que estão fracos. Amém, Senhor. E como que eu quero servir a Deus dentro da minha casa? Que tipo de cristão é esse? Aí acha que porque olha em casa, acha que porque a Bíblia está cumprindo o princípio. Na verdade, não sabe nem o que é princípio. Na verdade, não sabe o que é princípio. As pessoas estão equivocadas e pensando que elas conhecem as coisas de Deus. Na verdade, elas não conhecem nada. Infelizmente, vocês estão me acompanhando? Amém. Mas irmãos, tem milhares de pessoas que estão com esse tipo de argumento. Eu não comecei a pregar. Amém. Eu ainda estou desenrolando a introdução da mensagem. Amém. Ai, meu Deus. A questão, irmãos, é que quando nós temos entendimento disso aqui, dessa unção que vem dele, quando nós realmente recebemos a Jesus Cristo,
é que nós podemos começar a permitir que Deus comece uma obra de crescimento, de amadurecimento e de desenvolvimento na nossa vida. De acordo com o que isso aqui está dizendo, irmão, diz que a unção permanece em nós, ok? Isso é independente de vida perfeita ou não. É independente de vida perfeita ou não. Mas tem muito a ver com conveniência ao pecado. O problema é que nós hoje olhamos para a igreja e vemos tantas pessoas que parecem que são hipócritas, que parecem que apenas servem a Deus da boca para fora, é porque na realidade, na sua maioria, elas ainda não receberam nem essa unção aqui. Você pode pensar, poxa, como é que pode isso? Eu te digo. Para que nós entremos no reino de Deus, para que nós recebamos o selo do Espírito Santo, nós temos que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Amém. Só que qualquer confissão, por mais que seja o nome do Filho de Deus que morreu, que ressuscitou e que está sentado à destra do Pai, mesmo que seja uma confissão no nome dele, se eu não tiver convicção dos meus pecados, essa confissão ela é nula. Ela serviu apenas para que eu fizesse médio, eu viesse aqui na frente e confessasse Jesus como Senhor e Salvador. Porque se eu não tenho consciência dos meus pecados, e eu, a partir daquele momento, mesmo com minhas falhas e defeitos, eu me movo para que esses pecados sejam todos expelidos ou purificados da minha vida, então a minha confissão foi vã. E se a minha confissão foi vã, porque eu não reconheço os meus pecados, significa então que a unção não veio sobre mim. Porque entenda, presta bem atenção no que eu quero ensinar para vocês, amém? Se aqui diz que a unção vem dele e ela permanece, é lógico que essa unção vai me tratar. É lógico que essa unção que representa o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, ela vai me tratar. É lógico que ela vai me tratar. E se eu ainda continuo com as mesmas práticas pecaminosas, sem ter consciência, se eu continuo da mesma forma, significa que nem essa unção eu recebi. E é isso, irmãos, que faz com que muitas pessoas, infelizmente, sejam desviadas, sejam enfraquecidas e muitas estão até enganadas. A unção, irmãos, ela é uma capacitação especial do Espírito Santo sobre cada um de nós. A unção é que nos dá força, nos dá capacidade para nós crescermos e amadurecermos em Deus. Essa é outra questão importante acerca do crescimento, do amadurecimento, que eu já ensinei aqui, mas hoje eu vou falar de novo. O problema é que tem muita gente que até cresceu em Deus, mas ele não amadureceu. Todo amadurecimento sem crescimento é anômalo. Uma pessoa que tem 30 anos e ela se comporta como uma criança de 5 é uma coisa terrível, triste você ver, sim ou não? É uma anomalia. Espiritualmente tem pessoas que estão desse mesmo jeito, elas crescem porque elas buscaram conhecimento de Deus, porque leem a Bíblia, porque oram, mas elas não amadureceram. Nós temos a base bíblica dos fariseus. Os fariseus, eles eram pessoas grandes, eles cresceram em Deus porque eles tinham conhecimento de toda a lei. Jesus Cristo é seu espiritual. Na época de Jesus Cristo, além dele, os fariseus eram os caras que mais conheciam acerca da lei de Deus. Por quê? Porque eles cresceram no conhecimento de Deus, mas eles amadureceram? Não. Por quê? Porque eles não receberam Jesus Cristo. E por que eles não amadureceram? Porque eles não aceitaram o propósito de Deus para a vida deles. Eles cresceram em conhecimento, vocês estão entendendo? Amém. Eles cresceram em conhecimento das coisas, da letra da Bíblia, das leis de Deus, mas eles não amadureceram. É fácil, irmãos, nós sabemos quando a unção está fazendo progresso em nossas vidas. É quando nós amadurecemos. Se você continua com aquelas mesmas inclinações de 5 anos atrás, de 2 anos atrás, sem convencimento de pecado, sem reconhecer realmente que você precisa ser liberto, livre, infelizmente você não amadureceu. Então significa que você está, de certa forma, anômalo. Você está com anomalia espiritual.
Porque assim, irmão, nós entendemos quando nós crescemos e amadurecemos em Deus. Com esse crescimento, vocês recebem toda quarta, todo domingo, vocês recebem toda quinta reunião de homens, reunião de mulheres, nos discipulados pessoais, nas células. Isso é crescimento. Por quê? Porque você está recebendo conhecimento e informação, ok? Isso é crescimento. Mas o amadurecimento, irmãos, que procede dessa unção que fica em nós, é quando as nossas atitudes são mudadas. Aposto até hoje eu não consegui mudar minhas atitudes. Significa que você não amadureceu. Significa que essa unção aqui, ela está sendo derramada, mas ela está sendo tirada de você. Ela está escapando de você. É por isso que Jesus falou de ordens. Ministrei para os homens sobre isso. Ele disse que não se pode colocar vinho novo, e o novo representa justamente também a unção de Deus, a presença, novidade de vida. Ele disse que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o vinho vai romper os odres, porque o vinho naturalmente ele tem pela sua fermentação ele libera tipo um gás. E se o odre, que é um recipiente que é feito geralmente de pele de animal, de carneiro geralmente, outros animais, se ele não é novo e ele já está velho e ressecado, ele vai se romper e o vinho vai se perder. A mesma coisa acontece conosco, nós somos odres, amém? Amém. A unção e o conhecimento é liberado. Toda vez que você é ministrado, você está recebendo conhecimento, unção, e você está recebendo conhecimento de Deus. Amém. Mas se você não tem essa convicção, se essa unção não está trabalhando na tua vida, para que você mude quem você é, significa que isso está sendo expelido, está sendo roubado, tirado de você, está saindo. Vocês estão entendendo? E o propósito da unção, irmãos, é justamente nos tratar. Essa unção que o apóstolo João diz aqui, que nos dá sabedoria, que ela permanece em nós, ela é justamente para nos tratar. Ela é justamente a ferramenta, vou falar assim, que nos torna novas criaturas. Porque, irmãos, tem muita gente que lê a Bíblia, conhece a Bíblia de capa a capa, que ora, mas que na verdade não é nova criatura. Vocês estão me entendendo, irmãos? Tem pessoas que leem muito a Bíblia, que conhecem a Bíblia toda, mas eles não são novas criaturas. Por quê? Porque a unção não está trabalhando neles. Porque a unção me dá capacidade, a unção, irmãos, me dá sabedoria, e a unção transforma a minha vida. É por isso que Jesus falou que os odres, que vinho novo tem que ser derramado em odre novo. Odre novo significa em nós as nossas atitudes novas. Nós mentimos, agora não mentimos mais. Nós éramos fofoqueiros, agora não fofocamos mais. Nós julgávamos as pessoas, agora nós não julgamos mais. Isso é o odre novo. E odre novo, irmãos, uma estrutura nova, ela não é recebida com um anjo derramando na tua cabeça um cântaro com azeite fresco. O odre novo, as atitudes novas, elas são adquiridas e alcançadas com atitude de mudança. Porque a Bíblia diz aqui que a unção nos dá sabedoria. Nós sabemos de tudo, amém? Sabemos que seria o que é certo e o que é errado, ok? Se eu já sei o que é certo e o que é errado, então as minhas atitudes são responsabilidade minha própria. Verdade. Não tem a ver com o diabo e muito menos tem a ver com Deus. Tem a ver com as minhas próprias decisões e atitudes. Tem muita gente que recebe conhecimento, que cresceu em Deus, porque conhece a Bíblia, porque sabe onde tem versículo, sabe onde tem. Tem gente que ora muito, isso é bom, irmãos, isso é necessário. Todo cristão tem que orar meditadamente, tem que conhecer a Bíblia de contexto, porque senão fica equivocado quando eu falei. As pessoas estão na sua casa dizendo que adoram a Deus lá porque a igreja é decepcionante. Por quê? Porque não conhece o contexto bíblico. Na verdade, eles não conhecem o contexto bíblico, que não entenderam a parte que Jesus disse que nós temos que ser luz e sal, e nós temos que fazer a diferença. Nós temos que estabelecer, meu irmão, a mudança do ambiente, porque nós temos essa unção que nos dá capacidade, amém? Amém. Mas se eu não conhecer contexto, o diabo, infelizmente, ele vai me enganar sem ter muito trabalho.
Como eu sempre digo, irmãos, uma criança é muito simples você enganar uma criança. Qualquer criança, se você compra um bombom ali na bombonier da pastora Sandra, e oferece para uma criança, aliás, não investe na bombonier da pastora, viu? Pelo amor de Deus, vai comprar um aí lá, vou comprar uma bombonier, isso aí, pastor da pastora, meu irmão. Pelo amor de Deus, dá uma força aí. Ajuda aí, meu irmão. Misericórdia. Vamos fazer essa unção começar a fluir. Vamos fazer essa unção começar a funcionar. Uma criança, irmãos, é muito simples de enganar. Se você compra, obrigado. Se você compra um bombonzinho, um chocolate para ela, infelizmente você vai conquistar essa criança. Por quê? Porque ela não tem maturidade e muitas vezes ela não tem conhecimento. O diabo ele usa o mesmo artifício quando nós não buscamos conhecimento e maturidade. Ele usa o mesmo tipo de artifício para nos enganar. Porque se nós não tivermos, irmãos, o conhecimento, se nós não tivermos realmente o entendimento do que é um contexto, do que é a Bíblia, do que Deus quer nos ensinar, para nós sermos homens e mulheres segundo o coração dele, nós infelizmente vamos ser cristãos fracassados, oscilantes. E tem dia que a gente está aqui na igreja e está pulando, está dando glória a Deus, e tem dia que a gente está abatido, e não é somente a questão de estar abatido, porque abatido todos nós podemos ficar aí, todos nós. Mas a verdade é que muitos se abatem e cogitam a possibilidade de deixar Deus. Misericórdia. Meu irmão, se abater, eu me abato. Como apóstolo, como líder de vocês, eu me abato. Tem dia que eu chego aqui mais derrubado do que misericórdia. Mas jamais vamos pensar em desistir nunca. O problema é que as pessoas ficam abatidas e elas param de vir para a igreja. Elas pensam logo que elas poderiam estar ganhando se elas estivessem com a sua vida entregue ao diabo. Porque, irmãos, essa é a realidade. Ou nós estamos com Deus ou nós estamos nas mãos do diabo. Não tem meio termo. Isso não é papo de crente eufórico ou crente